Olá, plenas! Hoje a nossa conversa é sobre as dimensões das cores. Quando a gente faz o teste de análise de coloração pessoal, a gente vai identificar as características da nossa pele referentes a temperatura, intensidade e profundidade. Essas características, elas correspondem justamente às dimensões das cores, ou seja, características que a gente verifica ali em cada cor. Então, por isso que a gente precisa dessa repetição, que as características da nossa pele, quando elas correspondem às características das cores que a gente está utilizando, a gente tem literalmente um match, e é daí que vem a harmonia. Então, toda vez que a gente repete na nossa roupa as dimensões, as características dessas cores que a gente já tem na nossa beleza, a gente tem um resultado mais harmônico, mais benéfico, mais bonito mesmo na nossa aparência. Então, bora entender o que é cada uma delas? Primeira dimensão, temperatura. Em relação à temperatura, as cores se dividem em cores quentes e cores frias. Aqui eu tenho os tecidos que a gente utiliza na análise de coloração pessoal, tá? Os tecidos de temperatura. Então aqui tem os tecidos das cores quentes primeiro. Cores quentes, como eu falei para vocês, são cores com mais adição de amarelo. Então observe que aqui a gente tem os amarelados, os alaranjados, os avermelhados e terrosos. E aqui no final a gente tem os verdes e azuis mais aquecidos. Percebem que eles têm um fundinho meio amarelado? Então as tonalidades de verde e de azul, quando são mais quentes, elas têm essa variação que tem um fundinho ali mais amarelado. E aqui a gente tem o tecido com as cores frias, tá? Cores frias são cores com mais adição de azul. Então percebam que a gente tem aqui os azulados, os arroxeados e os rosados. Quando a gente vai aqui para os verdes mais frios, a gente tem um verde com fundinho mais azulado, que vai ali mais para a família do verde água. Consegue perceber? Agora a gente vai falar da intensidade. Quando a gente fala da intensidade das cores, a gente divide as cores entre intensas ou brilhantes e suaves ou opacas, tá? Vamos começar aqui com as cores intensas. Cores intensas são cores com mais pigmento da mesma cor, então por isso que elas brilham, né? A gente tem muita repetição de um pigmento da mesma cor. Então, sabe neon? Elas entram aqui. Então aqui estão também as cores puras, né? Então azul, amarelo, vermelho, aquelas cores que a gente entende como cores puras, elas estão nessa cartela das cores intensas. Quando a gente vai para as cores opacas, aqui a gente tem cores com mais adição de cinza ou marrom. Então percebe como elas perderam o brilho, ficaram literalmente mais acinzentadas, assim, mais desmaiadinhas? Então aqui a gente tem as cores intensas e elas perdem o brilho justamente por conta dessa mistura com o cinza ou com o marrom. E por fim, a profundidade. De acordo com a profundidade, as cores elas podem ser ou claras ou escuras. Cores escuras são cores aqui com mais adição de preto, então percebam que elas vão ficando mais pigmentadas ali até chegar no preto, que é a cor mais escura. Ou cores claras, que são cores aqui com mais adição de branco. Eu brinco que aqui são as cores mais aguadinhas, tá? Que são bem clarinhas. Agora que você já aprendeu sobre as dimensões das cores, é muito interessante que você comece a treinar o seu olhar. Então, toda vez que você olhar para uma cor agora, observe, tente entender. É mais quente? É mais fria? Tem mais amarelo? Tem mais azul? É mais clara? Mais escura? Mais intensa? Ou mais opaca? Porque depois que você faz a sua análise de coloração pessoal, você entende as características da sua pele e precisa replicar aquilo nas cores. Então, a partir do momento que você for treinando o seu olhar, isso vai te permitir ainda mais liberdade em relação à sua cartela. Você não vai precisar da cartela ali para ver se a cor se encaixa na sua beleza. Você vai olhar para a cor e vai conseguir entender, perceber a característica daquela cor e aí você já vai saber se ela vai fazer sentido na sua beleza ou não, tá? Por isso que eu brinco com minhas clientes, depois do teste tem dever de casa. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, saber mais sobre coloração, mais sobre consultoria, fica aqui com a gente que toda semana eu tô aqui com mais conteúdo e diariamente você me encontra nas outras redes. O link tá aqui na descrição desse vídeo e bora ficar plena pra vida, né?